blá, 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 blá. Estamos no nosso terceiro episódio, Adolescente Não Precisa de Sermão. Eu sou a sua apresentadora, Fernanda Ali, estou aqui com as psicólogas Cláudia, Carol e a estagiária Bruna, que tem 22 anos. E o tema de hoje, gente, por mais que eu vá contribuir, eu preciso mais do que vocês imaginam. Por isso que eu chamei essa tropa de 3 profissionais. E o tema de hoje é as loucuras que os pais fazem em nome do amor. E a gente vai tentar, assim, não filosofar demais, mas para trazer para o planeta Terra, ser bem prático, para a gente poder entender o que a gente faz no dia a dia, até de repente entrar dentro da tua cabeça e ler os seus pensamentos, entrar no seu coração, sentir teu coração, o que ele sente, para a gente poder te ajudar a viver essa fase linda da adolescência sem tanta neura, sem tanta crise. E para começar, eu vou passar já a palavra aqui para vocês e gostaria que vocês dessem uns exemplos, já que vocês estão no consultório lidando com os pais. O que é que os pais fazem em nome do amor? Like, as loucuras. Não é assim, o que os pais fazem em nome do amor? A gente faz um monte de coisa, né? O tema de hoje é as loucuras que os pais fazem em nome do amor. Ai. Quem vai começar aí? Vai, Carol. Pode começar. Bom, Quer gente, começar? então, eu sou a Cláudia, né, psicóloga, neuropsicóloga, enfim, e aí atendo aqui o consultório, educadora parental, então a gente atende pais, mas também os adolescentes, então dá para a gente ver de todos os lados as loucuras que são feitas, né? Eu vou lembrar uma aqui que foi bem recente, que foi de um pai, na verdade de uma mãe, né? O filho, adolescente, ensino médio, ele ficou numa sala que ele não conhecia ninguém, os outros amigos em outra sala, e aí a mãe vai lá na escola com aquela cara de eu sou o cliente, mãe do menino tal, e eu vim aqui para dizer que é impossível, meu filho precisa ficar na outra turma. Aí, entendi, ele tem que mudar de sala, ok, vamos ajudar a senhora sim e o seu filho. Aí mudam, mas não mudam para a sala que era. E aí o filho falou, bom, não é essa sala, acho que eu vou lá fazer acontecer direito, né? E comentou com a mãe que tinha sido mudado, mas que não era para a sala. Aí a mãe falou, não, 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 deixa que eu vou lá, porque eu que comecei a cuidar e eles têm que me respeitar, porque eu vou lá, não mude você. Essa E é a aí, mãe trator, é e aquela que assim, passa por cima achatando tudo. sim, inclusive do menino, porque assim, eu me lembro da diretora da escola, quando meus filhos entraram no primeiro do ensino médio, ela falava assim, gente, eles não são agora aquelas criancinhas que você precisava ir ali na escola conversar por eles. Deixem eles terem os boletins de ocorrência aqui dentro, os BOs, a gente resolve entre nós, isso vai ser muito bom para os filhos de vocês. E aí eu falava, nossa, eu vou ter que me controlar, porque a vontade que dá é de falar, ó, mamãe vai lá, filho, né? E foi o caso desse menino. Esse menino falava, mas por que que eu não posso falar com a moça que eu quero a sala C ao invés da B? Não, não, não. Se você for, você vai me gerar desconfiança, eu não vou confiar em você, falou com o filho. E eu falei, mas qual é a questão? Não, e o menino falava, eu não sei. Então, assim, ele ficou com esse não sei, que poderia ser assim: será que eu sou bobo? Será que a minha mãe acha que eu sou um menino, assim, que não consegue falar? Que é de não falar assim, meu filho, vai lá, porque você pode lutar para querer a sala, né? Então, em nome do amor, eu sinto que, assim, ela quis proteger esse menino e fazer com que essa escola fizesse o que estava sendo pedido, porque ela estava ali sabendo que era melhor para ele estar ali. Tudo bem, tinha uma convergência com o menino também, ele queria estar na sala, mas deixa ele resolver então. E não, então fazer por eles em tudo. Eu acho que isso a gente vai ter aqui inúmeros exemplos de eu faço por ele,
Não sei por quê, mas talvez porque eu acho que eu amo e que eu não quero que ele sofra, sei lá o que que é. Mas Ô, o que vem Klaus, na eu vou te falar cabeça... uma coisa, assim, Ah, eu até um desabafo aqui, porque, bem o que você falou, a gente querer fazer pelos nossos filhos por tudo não é legal. Não, não. é a gente educar pelo medo em vez de pelo amor. Mas eu vou fazer um desabafo porque eu já interferi na vida do meu filho. Ah, deixa eu Ai, ver que a loucura vergonha. que você fez. Deixa Não, eu ver. é porque assim, é naquela hora a gente se acha no direito, né? Então Isso? eu Quem vou nunca? pegar o telefone, eu vou ligar para o professor, porque eu sei aonde está tudo isso. Então, e eu sou uma mulher resolvida, eu vou resolver isso. E eu sabia, Ah, eu lá parecia uma espiã, né? No site da Senhor. escola, pegando o telefone do professor, ligo para o professor no meio da aula, no meio da aula. Professor, Não. não posso te atender agora, vamos conversar depois que o expediente acabar, né? Às 3, aí a gente combinou de ligar às 3, peguei e liguei de novo para ele. E aí? E aí ele ligou de volta, e aí eu expliquei o problema. E eu tinha toda a razão, porque o problema estava Sim. acontecendo, né? Porque meu filho não está fazendo isso, ele tem o direito de fazer isso, blá, blá, blá. E o problema, eu vou até te contar, era um scholarship, era como se fosse um estágio de uma Ah, semana, enquanto os alunos, eles não vão para aula, eles vão fazer um estágio de alguma coisa que eles estão pensando em fazer uma carreira. É isso. E meu filho não saiu correndo atrás desse estágio, porque você tem ou a chance de fazer o estágio, ou viajar, ou então ficar na escola e fazer um curso na escola durante aquela semana. E eu, assim, super incomodada com aquilo. E aí eu falei pro professor, nossa, ele tem que fazer esse estágio, ele tem... Aí ele virou e falou para mim assim, Cláudia, olha, o seu filho, ele já é quase um adulto. Se ele não procurou por esse estágio, é porque talvez ele não queira ou não seja importante para ele. Ele vai ter que tomar essa decisão e arcar com a consequência. Aí você só escuta os grilos, né? Porque eu não sabia o que fala. Mas na hora, aquilo meio que caiu sim. assim. Nossa, eu não falei, mas o meu pensamento era: obrigada, verdade. É ele que tem que resolver isso, e eu é que tenho que assumir que a responsabilidade é dele, não corre risco de vida, ele não vai repetir de ano por causa disso. Tem uma solução, talvez não seja a solução que ele escolheu, ele não me comunicou, e não é a solução que eu queira, para eu Aham. sentir orgulho do meu filho. Mas é a Aham. solução que ele escolheu. E mesmo se ele não escolheu porque ele esqueceu de enviar o papel para o estágio, ele vai ter que arcar com essa consequência. E eu acho que a loucura que eu estava fazendo por amor é assim, é proteger ele da consequência da vida. Tá bem, você não conseguiu estágio, que era uma coisa que você queria muito, porque você não fez, você não cumpriu com o prazo. Agora vai levar na cara. Paciência. Eu não preciso adicionar humilhação, eu não preciso fazer com que ele se sinta ruim, eu simplesmente preciso dar um espaço para ele refletir que se é isso que ele queria e se ele faria alguma coisa diferente da próxima vez. Eu acho que isso me deu, me deixou assim, voltar para o plano de rota, né? De ser uma mãe consciente. Mas eu entendo isso. Eu não faço isso o tempo todo, porque eu me considero uma mãe consciente. Mas, assim, Mas gente, é você real. falou um negócio muito importante. Mais importante do que o amor por ele, você trouxe uma coisa assim. Eu gostaria de ter orgulho do meu filho, eu gostaria que ele fizesse, porque isso ia me deixar, essa era a minha opção para ele. E aí você foi até a página 200 dessa reflexão. O problema é que você hoje, ouvindo aí você falando, você deve falar, ai, gente, que coisa, né? Ainda bem que já passou e eu aprendi. Mas as pessoas ficam só até a página 2, só daquela questão, assim, eu tô cheia de razão para ir lá e ligar no meio da aula, porque o meu filho, papapá. Mas talvez, na verdade, isso tudo o que faz sentido é o que você não queria deixar de sentir, que seria o orgulho. Então, você imagina como é difícil educar, porque eu tenho que passar pela sua história como mãe, as suas expectativas, porque se a gente alinha tudo isso, fica tão claro que você não tinha que fazer nada, 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 a não ser a sua concepção sobre filho, o que que é dar orgulho para você, sabe?
Não, eu passei do Ótimo limite. complexo. Eu passei do limite. A hora que eu me envolvi sem o meu filho pedir e sem ter o direito de me envolver. Talvez, talvez o que eu poderia ter feito, agora você falando isso, me ajuda a refletir, falando assim, o que eu poderia ter feito é simplesmente falar, como é que está a situação dessa semana na escola? O que você decidiu fazer? Aí, se ele Verdade. fala, não quero falar agora, então tá bom, vamos sentar, vamos conversar. Quando é que você quer falar sobre isso? Porque para mim é importante saber o que você decidiu. Mesmo assim que você não tenha decidido nada, eu quero saber em que momento, que ponto você está refletindo sobre cada uma dessas escolhas. Talvez esse seria realmente. Parece que a gente não está fazendo nada, mas o amor vem exatamente isso, porque ele é incondicional. O que meu filho escolher vai ser bom para ele, porque, nesse caso, ele não está decidindo algo que vai mudar o resto da vida dele. Talvez mude, né? Talvez se fosse um estágio num banco, talvez até mudaria, mas eu não vou nesse caminho, eu não vou me segurar, vou puxar aqui para o planeta Terra. Eu vou falar, as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer, né? Eu acho que a E uma gente outra precisa coisa olhar para super, dentro. Pode e falar. uma coisa super importante que você trouxe nesse momento é assim, né? É, a consequência disso, ele já vai colher. Não, não precisa. Para que que você aí vai depois dar sermão, brigar e falar, tá vendo? Se você não, se eu não for, você não faz. Aquela coisa toda, a palestra, né? Ou aquele sermão que a gente costuma fazer, mas eles colhem a consequência. É o que eu sempre falo para os pais aqui, inclusive para os pais de pequenos, das crianças, né? Eles falam assim, não, porque o castigo. Eu falo, gente, vamos trocar a palavra castigo? Tira esse repertório desse vocabulário. Eu já troco, né, eu sempre trabalho isso com os pais. A palavra é consequência. A consequência disso, e ela tem que estar sempre ligada ao ato, ao que aconteceu. E isso é a mesma coisa com os adolescentes. Então, esse seu exemplo, ele é muito legal porque ele abrange tudo. A sua ação de pular na frente, seja por amor, seja para você estar bem, para você ficar ali satisfeita, orgulhosa, não importa, né? Essa motivação toda, a consequência que o seu filho teria que passar ou não. Então, a gente consegue tirar desse caso muitas lições aprendidas aí para compartilhar com todo mundo. E disso a gente vai para muitos outros casos que, em nome do amor, a gente olha e leva susto, né? Bom, então eu No vou me dia. tirar aqui da cadeira do hot seat, né? Que eles chamam em inglês hot seat, a cadeira quente, porque eu me sinto assim que eu me expus demais. Imagina. Mas olha, gente, a gente ouvir a opinião de vocês, para mim é tão importante, porque me ajuda a pensar, ok, Fernanda, você é normal, você é uma pessoa Isso. normal, não tem problema. O importante não é assim o que aconteceu, mas é o que você vai decidir fazer a partir de agora, né? Eu também não posso assim me estabiar, o que que eu fiz, que constrangimento. Aí eu vou para a escola, vejo o professor, né? Aí eu vou assim de lado, com a mãozinha de lado para ele não me reconhecer. Então, assim, não Ai, que adianta nada. vergonha. Então, É. obrigada. Agora eu vou sair da cadeira quente, porque eu, Isso. eu queria escutar da Bruna, porque antes da gente apertar o botão aqui, gravar, a Bruna tinha trazido a perspectiva assim, o que acontece na cabeça do adolescente, né? O que que isso impossibilita ele de aprender, de habilidade de vida, para ele poder levar para a vida adulta? Nesse caso aí dessa mãe que foi para a escola e pediu para o filho ir para a mesma classe que os amigos. Que, aliás, Cláudia, a gente nem sabe se aconteceu, né? Ele conseguiu? Ele acabou caindo na classe dos amigos? Ele conseguiu, só que a mãe tá muito brava, né? Porque ele fez sozinho. Então, ele tá Ai, trabalhando aqui comigo o ódio que ele tá sentindo, né? Porque ele não entendeu por que que ele não poderia resolver. Aí já reverteu tudo isso para um ódio da mãe.
É assim mesmo, não sei o quê. Aí eu tô, nossa, Maria, agora eu tô tentando trazer ele pro trilho de novo, mas ele conseguiu, ele mudou de escola, Mas olha ó, só que de sala. interessante. O problema inicial foi resolvido, mas nesse Totalmente. percurso foi criado um problema secundário que fez com que o adolescente perdesse a trilha de aprender habilidade de vida e fosse agora para a trilha da rebeldia. Ele, Ele está na classe, e aliás, toda vez gente, que ele entra na classe, talvez ele deu mérito para, né? Ah, que loucura! aliás, no seu perfil você fez um reel sobre isso. Quando a mãe vai lá e fala uma coisa, o filho fala, eu ia fazer, mas só porque você falou agora eu não vou mais. Então, assim, eu vi muito isso. A mãe entrou de um jeito que agora criou um ódio, uma coisa nele, sabe? Que ele não quer nada. Tudo que a mãe pede, ele fala. Ele até chegou a falar: sabia que os pais da minha amiga separaram? Falei, nossa, ela tá tão feliz, acho que isso podia acontecer também lá em casa. Música de suspense. Olha isso, quanto que desencadeou. Claro que tem outras coisas que já estavam vindo, isso é óbvio. Mas, assim, são gatilhos que a gente às vezes acha que assim, não, eu só queria ajudar. Trouxe à tona uma sujeira que estava ali guardada e, ó, tá, vai ser um BO. Aqui para mim agora, né? É, Conta mas, aí, ai, Bru. Fernando, Mergulha tem aí, que. você. Oi? Não, eu só ia falar que tem que botar o vídeo, porque as suas caras estão ótimas. Convida nisso, gente. Tá me dando calor. Você Eu tô, agora, você ficou assim, ó. eu tô Uhum. vivendo isso, assim, junto. Não é que a gente tá falando de casos hipotéticos, né? Não, nós A só gente tá eu, a Carol, mergulhada na você. lama. Fala aí, Cláudia, Pô, que idade tem seus filhos? eles vão fazer 18. Então estão com 17, né? Então, é. Fala aí, Bubu, você que. Eu acho assim, né, ouvindo vocês agora nesse começo, que me veio muito na cabeça assim, os pais passam um pouco do limite. Eu acho que quando o filho, o adolescente, né, chega na adolescência, os pais precisam, sabe quando o bebê começa a andar e aí você fica, né, com a mão assim, tipo, se ele cair, eu tô aqui. Eu acho que é assim que deveria ser os pais na adolescência. Sabe, o adolescente vai caminhando, igual o bebezinho, e os pais vão, né, indo tipo, ó, Acompanhando. acompanhando. Então eu acho que assim, é acompanhar e não fazer. Porque assim, igual eu tenho exemplos muito próximos de mim, de o menino tá para fazer vestibular e a mãe que fez todas as inscrições do vestibular. Eita! Porque Entende? se ela não tivesse feito, olha Ele, só, porque o na que que ela cabeça está dela pensando? tá Se ela não assim. tivesse feito, as inscrições não teriam sido feitas. O adolescente teria Exato. perdido o prazo e, portanto, a vida dele está toda arruinada, ele vai acabar na rua igual um mendigo, Entendeu? né? E Catástrofe, pensa na aí, catástrofe. aí eu trago assim, né? O que que tá passando na cabeça desse adolescente que aconteceu isso? Ah, que eu não sou capaz de fazer uma inscrição, eu não sou capaz de pegar o computador, entrar lá no site e fazer uma inscrição. Eu acho que eu não tô preparado para isso. Então, como que esse adolescente vai começar essa fase, né? Mais Totalmente despreparado ainda, desestimulado, né? mais Porque a crença despreparado. é de que, gente, ela não confia em mim, porque mesmo assim que a gente fala, Exato. não, filho, eu confio em Mas, você. E a gente tá mas, Bru, segurando o ar, né? Quase ficando azul, porque ele sabe que a gente tá falando da E boca para aí, fora. e aí eu acho que assim, sabe, uma coisa que os pais também poderiam começar a entender mais é que às vezes as consequências, às vezes quebrar a cara é bom. Porque se esse adolescente faz a inscrição, por exemplo, deu alguma coisa errada, na próxima ele vai aprender. Tudo bem, às vezes talvez o vestibular seja um assunto sério, mas sabe, eu acho que muitas vezes a gente aprende com as consequências e os pais não deixam de chegar nesse nível por medo, tipo, ai não, ele vai se frustrar, ai coitadinho, mas não, aprende.
Mas sabe qual que sabe? é o problema? O problema é que a gente, nós, estou me colocando junto com os pais, porque eu tô sentindo aqui uma raiva do que você tá falando. Eu falei assim, porque é exatamente isso. Deixa eu te falar o que eu tô sentindo. Deixa eu destravar meu Sim. dente primeiro. O que que acontece? Acontece que a gente fala assim, ou o adolescente faz, ou eu faço. A gente pensa em polaridade. Esse que é o grande problema. Isso não é pensar em amor. Isso é pensar Mas pelo aí, medo. Porque se eu deixar na mão do adolescente e ele não fizer, eu vou me culpar, porque eu deveria ter feito, eu sabia, e não tem como voltar para o passado. Agora é mais um ano que ele vai ficar vagabundeando aqui em casa, fazendo nenhuma, e aí a culpa toda é minha. Então quem vai acabar mas pagando o será preço que sou eu. Não, mas pera aí, deixa eu terminar meu argumento. Agora eu eu tô vou aqui falar em pra nome ir, das ó, mães e dos pinicando? pais. Mas é verdade, a gente pensa isso, gente. Fala a verdade, não é isso. A gente vai para essa polaridade. Ou meu filho faz, ou eu faço. Então, já que eu vou, tô cansada de pedir, ele não faz, porque eu queria feito isso ontem, eu vou fazer. E aí a gente Uhum. faz. Então, esse que é o problema, pensar em polaridade. A questão é se a gente pensasse no firme e gentil ao mesmo tempo, que é o que a gente não sabe fazer. E é por isso que é o nosso papel também. Eu estou dos dois lados do papel, todo lado do papel da mãe, todo lado do papel de educadora. Vocês de psicóloga que não deixam de ser educadoras. E vocês estão ajudando esses pais e esses adolescentes a se reeducarem, a pensar em ferramentas diferentes. E eu acho que é essa solução que a gente precisa encontrar. Ok, se eu não vou fazer, e eu também não vou deixar todo meu filho fazer, porque eu também preciso de uma certa garantia de que isso vai ser feito, qual é a maneira que a gente vai atuar, então? Como eu vou agir? Aí eu vou passar para Eu você, que eu queria saber a tua acho que é resposta. assim. Por exemplo, você falou, tem duas polaridades, ou eu faço ou ele faz. Mas será que os pais estão dando tempo para esse adolescente fazer? Não, mas o prazo é assim, semana que vem. Então, sim, mas por exemplo, assim, às vezes falta, por exemplo, assim, 15 dias para encerrar as inscrições. O pai quer fazer no primeiro dia que lançou. Será que esse adolescente, talvez no terceiro dia, não iriam lá pegar e fazer? Ah, bom, então daí a ferramenta de Entende? educação é comunicação, né? Ó, o prazo é daqui 15 dias. Você gosta de deixar Exato. tudo para a última hora. Eu gosto de fazer no primeiro dia. Como é que a gente vai entrar no meio, num Entende? senso comum, Diálogo. Do num meio. combinado que tá bom para você e para mim? Depois a gente conversa. Não, vamos conversar agora para a gente evitar um problema mais tarde. Que tal se a gente daqui 5 dias? E eu acho assim, Fernanda, que não é, quando eu quero dizer que deixar o adolescente fazer, eu digo, não é larguei mão. Se ele fizer, fez, se não fizer, ele que quebra a cara. Não é isso. Ah, Mas sim isso é do tipo bom, isso é assim, legal. pegar num sentido de tipo, olha, filho, daqui 15 dias encerra a inscrição do vestibular. O que você acha de você se planejar para fazer essa semana, né? Cuidado com o prazo. E assim, sabe? O adolescente vai fazer e você tá ali, ó, relembrando, você pode, né? Ah, você precisa de ajuda para fazer essa inscrição? Eu posso te ajudar, mas não tipo assim, ai, dá esse computador aqui e deixa que eu faço, Legal. sabe? Eu Isso acho que me deixa talvez confortável. acompanhar, né, do que pegar e fazer porque ele não vai dar conta, ele vai atrasar, ele não vai, né? Ele vai esquecer de fazer. Então, eu acho que é muito mais assim, é ir acompanhando, não largar a mão e ir acompanhando, né? O que dá É o muito mais equilíbrio. trabalho, demanda muito mais energia emocional, Sim, intelectual, a sua paciência, a sua fé de que vai estar feito e que o maior beneficiário, na verdade, é o seu filho, não é o seu orgulho. Ele que vai ganhar a recompensa da vida. E é isso que ele vai falar: uau, eu me sinto bem fazendo isso. Foi um saco. Eu tive que parar de fazer o que eu gosto para fazer esse saco dessa inscrição, mas é assim que a vida é. A gente não tem que parar para calcular quanto é que de imposto que a gente tem que pagar. A vida de adulto é essa. A gente tem que parar de assistir Netflix para lavar a louça, fazer o jantar, não é? É esse preparo que a gente precisa dar dentro de casa. E se a gente age igual um adolescente fazendo birrinha e virando o olho para o nosso filho, a gente não está realmente sendo uma boa presença. Então, ou a até querendo tudo na hora, né? pois é. A cultura A Ai, individual. gente nossa. sempre
discurso, né? Que, mas o adolescente, o filho quer tudo na hora. Mas a gente também. Porque se a gente faz um pedido, você pode descer o lixo, por favor? E o adolescente fala, vou descer, mãe. Tô terminando aqui, vou descer. Quantas e quantas vezes a gente não vê a mãe lá, sobra tudo para mim. Mas eu falei que eu vou. Mas eu falei que eu vou daqui a pouco. Mas daqui a pouco não, vai. É assim. Então, nós também não temos essa paciência, nós também não sabemos esperar, né? E aí é onde a gente começa a transformar a casa, a convivência no ambiente bélico, porque a gente entra na mesma vibe. Então, isso que a Bruna está falando faz sentido, porque a gente não quer ter esse trabalho de parar e falar: que horas você vai? Que horas é bom para você descer? Vamos combinar aqui então, para ficar bom para todo mundo? E fazer esses combinados e acompanhar, né? Se isso cumpriu, por que que não foi? Entender qual é o melhor horário, envolver no planejamento das regras, enfim. Aí a gente já está indo em outro assunto, mas né, que é combinados, regras, enfim. Mas tudo isso faz parte da nossa ansiedade, por isso que o nosso auto-olhar, entender o que está passando comigo, qual é a minha necessidade, o porquê que eu estou agindo assim, é muito importante. E eu tenho um caso desse Em Nome do Amor, que se esse da faculdade já deixa a gente assim, a hora oportuna que eu puder falar, não sei se vocês querem complementar alguma coisa ainda, eu vou trazer um exemplo aqui Eu que queria só complementar uma coisa que a Bruna falou, que é o papel do pai que está ali, né, acompanhando, igual quando é uma criança. Eu faço muito uma comparação do instrutor de autoescola. E imagina o seguinte, um menino que ele nunca viu, fez 18, já está ali sentado ali depois no banco do motorista, e o cara fala assim, bora. Aí, meu Deus, o adolescente pega, ele recruta ali toda a confiança que ele tem nele próprio e naquele cara que está ali do lado. Porque qualquer coisa, aquele cara tem um pedal ali, tem um freio e ele vai intervir. Mas quem está conduzindo agora é o jovem. Né? E como que seria um pai sentado do lado e o filho de... Não é assim, não. Não é assim, não. Para. Ai, calma. Respira. Menino, você não está ouvindo? É tão assim diferente. Eu fico boba de ver como que uma pessoa que nunca pegou um carro, o instrutor leva ele lá no centro para dirigir no meio do fluxo. Por que será? Porque aquele cara deve estar olhando para os talentos daquele jovem primeiro. Primeiro eu tenho que confiar. Depois eu vou acompanhar o que não está tão bom assim. E eu sei que qualquer coisa eu breco aquele carro, eu paro aquele carro e está tudo certo. Então, o copiloto é muito legal. Ser copiloto, eu acho que é o papel do pai na hora que o jovem já tem condição. E eu preciso olhar para o meu filho muito mais com as condições que ele tem do que com o que ele não tem ainda. Porque o que ele não tem ainda é eterno. Sempre vai faltar alguma coisa. E se eu não olho dizendo, uau, ele já tem capacidade, bora, né? Eu vou estar sempre fazendo a gestão pelo medo, pela insegurança, pelo terror, pelas faltas, do que pelo, uau, esse menino já vai conseguir, bora lá. Se qualquer coisa eu piso no freio. Mas olha só que interessante, são diferentes níveis de aprendizagem. O filho está aprendendo a se tornar um adulto, que essa é a função da adolescência, e os pais estão aprendendo a se tornar bons copilotos, ou seja, de piloto para copiloto, o que parece uma demoção. Mas não é uma demoção. É um downgrade. Na verdade, é um passo importante para mudar de cadeira, né? Então, olha só quantas habilidades de vida a gente pode aprender. E eu acho que eu deixo de ser piloto da vida do outro, eu deveria passar a ser o meu piloto, porque também muitas das vezes eu me abandono nesse processo de maternidade. Aí agora E bateu. aí
Eu fico assim, ser copiloto, mas ser copiloto é muito ruim. Na verdade, eu já sou copiloto há muito tempo, sabe de onde? Da minha vida mesmo. Uau. Alguém está conduzindo, e eu acho que era o meu filho que estava conduzindo a minha vida, porque eu estava ali 100% para ele. Agora eu não sou mais útil tanto assim, e eu não sei mais. Cadê a minha vida? Nem sei onde que está. Então, é muito sentimento ruim. Então, eu diria, aproveitem que estão no lado do copiloto e começa a resgatar o seu volante. O seu para você seguir fazendo a sua vida integralmente. Não que você vai deixar o filho, mas copiloto e piloto também somos da nossa vida. Quando a gente Mas bota volta um na filho, questão, as loucuras que os pais fazem em nome do amor. Eu era copiloto, eu era piloto. Meu filho cresceu, agora eu quero ser copiloto. Tá bom, você só um pouquinho porque é um papel, uma cadeira muito desconfortável aqui. Então aí eu faço loucuras em nome do amor e por medo eu me afasto totalmente. Ou por medo eu me envolvo totalmente, porque eu não quero abrir a mão da cadeira do isso. piloto. E aí entra mais uma coisa na equação que é super importante, que é a própria tempestade emocional do adolescente. A gente Sim. encontra no dia a dia inúmeros motivos para a gente continuar sendo piloto. O adolescente esquece, ele não vai fazer a inscrição no vestibular, porque não é para ele, gente. Sempre teve alguém que fazia. Não tá na prioridade dele. Ele esqueceu. E quando ele fala "eu esqueci", eu realmente acredito que ele esqueceu. Esqueceu mesmo. Porque o cérebro está em Sim. constante transformação. Então, essa parte aqui da função executiva, ela acaba ficando meio, né, assim, sem funcionar o tempo todo. Ela tem falhas, né? Porque a parte emocional está muito mais evidente. Por isso que quando a gente fala, poxa, filho, você esqueceu de fazer a inscrição, eles explodem, ou começam a chorar, ou vai para o quarto, bate a porta, né? Eles reagem emocionalmente. E aquela reação, com a mãe, fala assim, bom, é óbvio que eu vou continuar sendo a pilota. Ele ainda não tem capacidade. Então, Isso. reforça. É o meu medo, de novo, reforçando. Por isso que volta a importância do que você falou. A gente precisa aprender a ser copiloto. E eu acho que uma das loucuras de amor que a gente faz é abandonar a nossa vida, a nossa essência, os nossos desejos para os filhos. Porque não precisa ser assim, né? E nasceu um filho, nasce uma mãe, morre tudo antigo, né? Que horror. As outras coisas que a gente era, acabou. Então agora sou mãe. Isso é loucura de amor. Ah, velho. Não dá para ser, não dá para fazer isso, né? Tá bom. Agora Vamos passar para mais uma treta? vai, Carol, Flor. Carol vai abrir a caixinha aí da Pandora. Ave Maria. Lá Carol. vem. Ai, ai, ai. Tem muitas, mas eu Gente, vou pessoal, falar. pega o lencinho, pega o lencinho. Eu peguei a caixinha Ou o Rivotril, né? Pode ser o Rivotril também. de Eu terapia. vou falar de um caso, né? Assim, é, é uma loucura pura em nome do amor, de super proteção, de sempre estar na frente, assumindo tudo, mas que sempre foi assim, obviamente. E aí a gente vê a consequência de um jovem adulto, e aí já formado, indo morar fora do país, né? E, e que chegou nesse local onde estava morando. E assim, eu vou chegar na conclusão, tá? Para encurtar aqui, para a gente não fazer um podcast eterno. E aí, passado dias desse jovem adulto, da idade da Bruna, um pouco mais velho, já formado e tudo, a conversa foi, ué, ali, né, na nossa conversa, na nossa sessão e tudo mais, mas, mas por que você está me relatando isso? Que você ficou tanto tempo, né, utilizando essa mesma roupa de cama e não lavou? Ou por que você também teve uma outra? Porque eu não sabia, porque a minha mãe fez a minha mala
e eu nem sabia o que ela tinha colocado. E aí, quando eu vi, né, não tinha o lençol lá que eu queria. E quando eu fui abrir a mala, é, eu pensei que tinha trazido eu não usei, eu não fiz barba, porque eu achei que o desodorante era não sei o que de barbear. E aí, olha, assim, eu tô trazendo bem em síntese, mas a mãe fez a mala para essa pessoa viajar. E essa pessoa tinha E 18 anos, 17? Qual a idade? Pode mais compartilhar? velho do que a Bruna, jovem adulto, Ah, formado, mais velho que a faculdade, Bruna. A Bruna tem 22, gente. Então a gente tá imaginando, sei lá, 23, 24, 22 plus. isso. Então, mas assim, e aí eu já entendia um pouco, né? Todo o histórico desde sempre. Então, assim, é uma pessoa que a gente olha hoje, a gente vê todas as consequências maléficas, né? O quão deletério foi e é até hoje tudo isso, dificuldades imensas. E eu não vou aqui culpar só a mãe. Obviamente, a gente sabe, né, que existe o temperamento, a falta de iniciativa, de ir atrás, mas foi uma vida, porque daí eu fui entendendo todo o histórico, tive conversas. Então, é uma. E aí, é em nome do amor a fala. Então, para a gente não filosofar demais, é em nome do amor. Tudo é por amor, porque eu quero fazer pelo meu filho, eu quero proteger. Mas a gente vai entendendo que por trás tem uma baita insegurança, porque eu preciso ser amada demais por esses meus filhos. Então, quando eu fui conhecendo a história, entendendo tudo isso, eu não posso perder esse meu lugar de ser amada, de ter uma função, entende? E toda uma carência afetiva. Então, assim, tudo, inscrição de vestibular, esse é um caso real, típico, e que a gente assiste às consequências disso tudo. E aí quando dá errado hoje na vida adulta, no emprego, em outras situações, não é incomum ouvir, mas ai, não dá sorte, porque esse gestor, porque esse chefe, sempre terceirizando, porque o meu filho, não. Então, a gente acaba, talvez eu esteja trazendo um caso que eu acho que é até mais patológico, tá? Mas é um alerta. Tem que ser um alerta, porque às vezes a gente começa e vai extrapolando. E quem nunca? Eu mesma me autotrabalho de noite, porque eu sou assim, eu tenho uma tendência imensa a cometer loucuras em nome do amor. A Cláudia sabe disso, a Bruna sabe disso. Então, cada coisa que eu falo, gente, eu deixei, olha, nossa, para mim é uma vitória, é uma conquista. Mas eu acho que eu tenho a consciência. E então esse assunto é fundamental. E aí, quando eu vejo, a gente assiste de perto, não é filme, não é série, é realidade. A gente fala, meu Deus, precisamos desenvolver essa consciência e achar o caminho do meio, porque ele existe. E a Fernanda falou uma coisa aqui muito perfeita. A gente pensa, ou sou eu ou ele. A gente vem com aquela coisa 880. A gente pode chegar no caminho do meio. Tem outras formas de fazer, de resolver tudo isso, né? E é isso que a gente precisa. E eu gosto muito da disciplina positiva, da filosofia positiva, que vem trazer essa forma gentil, firme, da gente conseguir buscar esse caminho. E na opinião de vocês, ou na perspectiva de vocês, o que, quando a mãe faz a mala, quando a mãe faz a inscrição, quando a mãe faz o almoço, quando a mãe põe, né, faz tudo isso, o que o jovem
deixa de aprender? O que isso acarreta, na opinião de vocês? Eu acho que a autonomia, né? Perde a autonomia? Uhum. Começa a olhar para as outras pessoas para fazer por eles? Eu acho que mexe muito com a autoestima também, né? Autoestima é assim, olha, enquanto tiver alguém cuidando de mim e olhando para mim, eu sou amado. Se não tiver ninguém cuidando de mim, aí vai para o trabalho, como a Carol falou, e se vitimiza. Ah, mas meu chefe também Exato. fez para mim, né? E fica esperando as coisas serem servidas, né, na bandeja de prata. Sabe o que que eu sinto? Que eles perdem a possibilidade de olhar para eles e falar assim: o que que eu acho que é importante eu levar? O que que eu preciso, né? E você está falando de mala, eu estou lembrando que a última vez que meu filho viajou para a praia, eu falava assim: filho, vamos comprar uma toalha bonita, grande para você? Ele, não, mãe, eu preciso de uma toalha velha e pequena. E aí foi interessante, porque assim, eu tava numa loja bonita, eu já queria comprar aqueles grandões, assim, com cara de praia. Ele, não, eu preciso de uma velha. Aí eu falei, por que velha? Não, porque a gente vai botar ali para todo mundo sentar. E pequena, porque ele queria levar pouco volume. Eu ia fazer completamente diferente, porque na minha cabeça ele precisava de uma toalha gostosa, macia, grande, linda, cheirosa, e não era nada disso que ele precisava. Então, quando a gente faz por eles, é assim, o que que ele precisa mesmo? Ele precisa desenvolver o quem eu sou, onde que eu tô, para onde que eu vou, quais são as necessidades que eu tenho, e eu preciso me preparar para enfrentar. Quando alguém faz por ele, pode dar certo, mas também pode dar muito errado, como eu, por exemplo, se eu tivesse feito a mala e falar, vai, Henrique, tá tudo aí dentro. Na hora que ele abrir, ele fala, mas o que que é essa toalha? Como é que eu vou? E agora eu vou com esse trombolho lá na praia, felpudo desse jeito, né? Então ele perde a capacidade de autoconhecimento e de ajuste do dia a dia para servir a ele, né? Assim, o que que eu tenho, o que que eu posso levar? Não faz raciocínio se a gente faz por eles. Então, E eu acho que fazer por amor significa a gente ajudar os nossos filhos a desenvolverem essa capacidade reflexiva. O que eu Sim, de preciso, para onde eu vou, autopercepção, qual é a isso. temperatura e a capacidade de Uhum. planejamento em curto, em médio e longo prazo. O que eu preciso para hoje, o que eu preciso para amanhã, o que eu preciso para o ano que vem. O que eu preciso quando essa Uhum. viagem chegar e eu estiver lá. E isso a gente só Isso. consegue se a gente tiver um ambiente dentro de casa onde existem possibilidades para se refletir. Você já comeu o suficiente? O que você precisa fazer para se preparar para a escola? Na sua mochila, está organizada? No final de semana você precisa tirar suas coisas da mochila e limpar? Vamos fazer junto? Então, assim, eu até vejo duas ferramentas aqui que quem está escutando e está falando, bom, tá bom, entendi, eu quero fazer diferente, o que eu posso fazer? Eu acho que é isso, usar esses momentos do dia a dia, você não precisa criar nenhuma situação horrorosa, horrível, horripilante, intensa para ensinar. Espero que você não chegue nessa situação, mas pega o dia a dia, sei lá, do almoço, Meu filho esqueceu o tênis de basquete, me ligou da escola, isso foi anteontem. Não, esqueci meu tênis de basquete. Qual que é a minha vontade, Clau? Não, eu vou levar pra você. Respira fundo, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Bom, como a Carol falou, né? É consequência. Consequência natural. Aí eu virei e falei assim: ok, você esqueceu o seu tênis de basquete e você vai fazer o quê agora? Ah, eu precisava do meu tênis de basquete. Eu falei: bom, o tênis de basquete está aqui em casa e eu não posso levar para você agora. O que você vai fazer? Talvez eu possa pegar de alguém emprestado. Eu falei: legal, ok. Tem mais alguma coisa? Talvez eu use o meu próprio tênis mesmo. Eu falei: tudo bem? Seu treinador vai deixar? Ele falou: deixa. Uma vez ou outra não tem problema. Então tá bom, tchau, bom dia, desligou o telefone. Mas é essa a vontade capacidade. de correr com o tênis é enorme, não é? Nossa, eu me segurando na mesa assim, mas é a capacidade Nossa, reflexiva, porque eu eu, sabia que eu ele ia ganhar muito mais. E se eu fosse levar, o que ele ia aprender? Bom, eu faço o que eu quiser, eu saio da escola de casa, não preciso me preparar, porque eu sei que se eu esquecer alguma coisa, minha mãe, desesperada, em nome do amor, vai trazer para mim.
vai achar que eu sou cortada. Não, eu não levei de propósito ainda, né? Que bom. Você consegue. Totalmente diferente, né? E nós pais temos que ter essa capacidade de analisar o que de pior pode acontecer se eu não resolver esse problema, né? Não tem nenhum risco, não é algo que vai impedi-lo de realizar uma prova, não é nada disso, né? O máximo ele não vai jogar basquete naquele dia, né? Deixa eu E a contar outra para você. ferramenta é dedicar tempo para treinamento. Porque eu imagino, Cláudia, que o seu filho pensou que ele poderia levar uma toalha pequena, porque ele talvez tenha tido oportunidades no passado para ele poder pensar que toalha é boa, que toalha não é, e com esse treinamento saber distinguir que tipo de toalha é. Sim, eu acho que ele teve experiências. A primeira, talvez eu tenha interferido numa mala mais, por exemplo, tô imaginando. E aí, na segunda, ele fez duas coisas. Ele teve a capacidade de ser treinado pela própria experiência, mas ele também se colocou no lugar dele para comigo. Assim, mãe, eu sei o que eu estou falando. E aí, eu dei esse voto para ele sabe. Ele que vai viajar, é ele que está com os amigos, é ele que está lá no dia a dia. Eu até gostaria que ele fosse com a coisa felpuda, mas não faz sentido mesmo, né? E eu passei a ouvir mais a contra-argumentação dele também. Então, eu acho que as coisas aconteceram. Ele teve ação e reação e aprendizado lá em algumas viagens, e agora ele também se coloca assim, não, mãe, eu sei. Ele não confronta nem nada de forma desrespeitosa, mas ele é firme. E olha que, assim, eu tava lá com a toalha na loja, lembro que era uma toalha cara, inclusive. Ele falou, eu não preciso. Aí eu 700 olhei para a mil fios vendedora, egípcios. aí eu olhei para a vendedora e falei, ai, gente, se eu tivesse uma mãe como eu na minha época, eu despistei assim, porque, tipo assim, parecia que eu tava querendo fazer o melhor para ele, né? Imagina uma mãe querendo comprar uma toalha chiquetosa para mim, eu ia amar. Não, não. Ele ia passar uma vergonha, tadinho, com aquela toalha minha lá. Então, ainda bem que ele não aceitou, sabe? Mas eu queria te contar uma outra loucura gravíssima que aconteceu comigo, e eu acho que ainda bem que eu lembrei. Foram duas, aliás. Uma mãe que, na pandemia, fez todas as provas e exercícios de nota para o filho. Oi? É, Oi? é. Que Tudo que ano era estamos online, falando? sim. Tanto ela quanto o marido. O filho estava muito desanimado com as aulas online. E então, por conta disso, ela fez tudo que tinha nota, tudo que tinha, ela fez pelo filho. Que ano a gente está falando, escolar? Tadinhos, né? Ele estava no primeiro, na época do ensino médio. Foi quando chegou a pandemia, né? Então, aquela coisa toda, ela fazendo, e ela era minha paciente, não era o adolescente. Ela tinha tanta E ela passou justificativa. de ano? Ele passou, né? Não, a Ela mãe passou. passou de ano. Não sei, viu? Acho que não. Mas assim, o filho passou. E ela tinha muita justificativa para ajudar, porque como se vê uma coisa dessa, não é possível ser online, aquela escola não está preparada e o meu filho não está gostando e eu tenho que ajudá-lo. Fez tudo para ele. Então, esse foi um ponto. Outro ponto, que são loucuras de amor. As mães e pais, né? A gente está falando só de mãe, não, é pai e mãe, que acham que eles sabem o que é melhor para o filho em termos de carreira. E aí vão induzindo e fazendo e até acontecendo até o menino fazer o vestibular que a mãe e o pai querem. Porque eu quero ter um filho médico, porque eu quero ter um filho assim, assim, assado, e porque eu sei o que é melhor para ele. Eu Ele vai me sei que esse agradecer negócio. depois. Depois ele vai me Claro. agradecer. Hoje ele vai espernear, mas eu sei o que é melhor. Eu tenho anos de experiência, né? E aí fica aquele menino que não quer, né? Primeiro, dependente financeiramente dos pais, então não tem autonomia para falar, bom, eu vou pagar minhas coisas, nananã, então eu tenho direito de escolher. Não, ele é dependente. A gente está fazendo um caso aqui de uma orientação, né, Bruna, que a menina fala, eu vou ter que ser tal coisa porque meus pais não vão deixar. Ela queria fazer um cursinho específico para o desejo dela,
A mãe não deixa ela fazer esse cursinho. Ela vai fazer o outro, porque o outro vai atender o desejo da mãe, que ela quer que a filha seja XYZ. Aí E você aí, vê qual aquele seria a serviço. recomendação? Quem está escutando aqui, tá falando, nossa, eu me vejo assim. Que seriam algumas coisas assim que a gente poderia ajudar esses pais a, pelo menos, a se questionarem, a ampliar a consciência? Olha, são várias coisas. A primeira coisa é que eu digo que nós não sabemos tudo como pai e mãe. Então, nós não conhecemos o mercado de trabalho amplamente, nós não estamos atualizados amplamente sobre as diversas profissões, né? Nós, às vezes, temos dificuldade de juntar as características do meu filho com as competências que o mercado exige. Então, se você não tem todo esse conhecimento, apesar de você ter muito amor e conhecer muito o seu filho, entre aspas, eu sugiro que você tenha ajuda de pessoas que trabalham com isso, por exemplo. Que se seu filho não quiser ir fazer, que você vá buscar um amparo assim, olha, eu estou achando que é melhor isso, meu filho não, como que eu posso trabalhar essa situação na minha casa? O ideal dos mundos seria uma orientação profissional com um profissional isento, né? E que ele vai olhar o sistema familiar, as dores e as delícias desse sistema familiar versus o seu filho. Exemplo, já imaginou se a Fernanda ali tem uma tradição de advogados renomados no mundo inteiro, a família dela é assim. Aí chega eu e eu vou fazer dança, e eu vou fazer, sei lá, outra coisa. É um Como assim? choque, é um choque. Né? Eu tive uma aqui que falava assim: eu tenho certeza que o melhor para ela é ela fazer direito, porque olha só, ela vai pegar todos os clientes do fulano de tal, que é a pessoa que cria ela, né, E mais Bruna? Aí importante, nós vai olhamos. continuar o legado da família, né? Que Isso, não e vai deixa ser de ser uma olhada identidade da família. Não é mais uma profissão, isso é a identidade da família. também. E eu e a Bruna olhávamos o jovem e a gente falava assim: como que esta pessoa vai para o rumo? E a menina falava: eu não gosto, eu não quero, eu sou muito agradecida pela tradição e pelo sucesso da família, mas eu não quero isso. E a pessoa falava: não, mas vai querer. Inclusive, vai querer, porque eu vou levá-la e buscá-la todos os dias em Ah, São daí Paulo. ficou fácil aceitar. Não, É graças uma a Deus a proposta menina não aceitou. irrecusável em nome da felicidade dela e do senso Nossa, de propósito, né? pelo amor de Deus, a menina não tem autonomia nenhuma, nem por dons próprios, nem pela família. E ia fazer uma faculdade em São Paulo. E eu fiquei pensando, como que essa menina vai, né, Bruna? E aí a gente falou, não, a gente leva e busca todo dia. Meu Deus do céu. Né? Então, definir carreira para filhos eu já vi várias vezes. E fazer por eles coisas que eles serão premiados se tiverem boas notas ou bons, né? Já vi também. Ou Né? seja, a gente está traçando o futuro para eles que vem junto com uma conta pesada também, que é a saúde mental. E a gente, quando não se sente bem no que a gente está fazendo, a gente tende a compensar, né? Exatamente. Então, às vezes a gente está querendo resolver o nosso problema agora e esquece de ver qual o impacto que isso vai ter em longo prazo. Então, tem que levar isso em consideração, tem que pedir, se você é mãe, se você é pai, vai você pedir ajuda para o psicólogo, pelo menos escuta a perspectiva, você não precisa nem decidir contra, se é uma coisa assim que você realmente é importante para você, que a filha siga o legado da família, mas vai escutar a perspectiva de alguém antes de você tomar uma decisão a ferro e fogo. Os pais falam, eu conheço o meu filho. Conhece não, porque o filho de ontem não é o mesmo de hoje, ainda mais na adolescência. Muda tudo. Até os Pois gostos. Esse menino comprou raquete de tênis, tênis de tênis, bolinha, não sei o que, fez 10 raquetadas, não quer mais. Mudou. infelizmente, eu já tive adolescentes aqui me dizendo assim, Carol, meus pais não me conhecem, porque dentro de casa eu não posso ser eu. Eu não sou essa que eu sou aqui.
porque eles pensam que eu sou a menininha daquele jeito. Porque se eu for quem eu sou, aí eu tô ferrada, eu não posso fazer mais nada, eles não vão mais me deixar sair de casa. Nossa, caramba, olha Então, só que desafio. Eu vou é colocar um muito desafio aqui. Se você estiver ainda escutando esse podcast, que eu espero que você esteja, porque isso aqui, gente, é uma aula de psicologia. Eu vou colocar um desafio aqui. Pergunta para o seu filho, se você tiver coragem. Filho, filha, adolescente, você aqui em casa é quem você realmente é? Você tem espaço para ser quem você é? E fica quieto. Põe o tape na boca, assim, ó. Pega o tape, põe na boca, vou pegar meu tape aqui, ó. E escuta, sem querer exemplificar, e lembra, né? Ó, Fica curtindo, assim. Né? Porque, assim, olha só, que... Gente, quando você ainda tem tempo, teu adolescente está em casa, filho, você tem espaço para ser quem você é? Uhum. Assim, eu não sei ainda o que você vai fazer com essa informação, mas eu acho que é um bom lugar para a gente saber da onde que a gente tem que começar o tratamento, o nosso tratamento como adulto. Puxa, agora me conta, o que é, por que você tem esse espaço? Por que você não tem esse espaço? Por que você aqui sente que você pode ser você mesmo? Eu acho que adolescente sempre vai ter segredo, gente. Meus filhos, por mais que eles tenham... Eu vou fazer essa pergunta para meus filhos e depois eu vou colocar no áudio da gravação, porque eu acho que é importante a gente ser real, né? Tudo isso que a gente ensina, eu aplico também. Então, eu vou fazer essa pergunta e depois eu vou voltar aqui para contar no áudio da gravação. E depois vocês vão escutar tudo pronto, viu? Vocês três. Tá. É, Posso dar uma... desculpa. pode. Não, eu só ia falar assim, que nesse desafio que você propôs, que é muito legal, só toma cuidado para ouvir e não querer dizer que ele não tem espaço para ser ele, é coisa da cabeça dele, porque nossa filha, eu tô aberta, eu te amo de qualquer jeito, nananana. Então, a gente já quer, se eu ouvir uma resposta que me desagrada um pouquinho, ou que me faz refletir, é natural do cérebro contra-atacar. E aí eu A venho gente e falo, vai reagir. não sei por que que você por que que você pensou assim, então? Porque eu, seu pai, nossa, então tome esse cuidado. Aceita como um presente. Se você quer perguntar, aceita como uma fonte de cura isso aí, de saúde mental, de tudo. Então, calma, porque senão você vai. Aí ele vai falar, tá vendo por que que eu não sou eu? Porque se eu falar para você que eu não sou, olha o que que eu tenho que escutar, né? É melhor falar, sou mãe. Nossa, perfeitinho, sou igualzinho. É melhor, porque vai vir uma palestra, A gente já falou, faz a pergunta e põe a fita, porque é um momento para escutar, né? E cuidar dessa depois informação. você reflete, você cuida, você pede ajuda para cuidar dessa informação e age depois, processa, porque nós vamos reagir quando a gente escutar. E eu acho que assim, se a gente sente que a gente vai querer reagir, em vez de reagir querendo explicar ou dando o seu argumento, você pode fazer mais perguntas. Por que você acha isso? Me conta mais. O que eu poderia fazer diferente? O que você poderia fazer diferente? Como a gente poderia melhorar o relacionamento aqui em casa? O que você deseja? O que você espera? Na sua cabeça, o quanto é que você mudou e a gente ainda está te tratando como uma criança? Né? São todas perguntas que, se tiver um roteirinho aí, vai te dar Mas um grande escolhe a insight. hora para perguntar isso, porque às vezes o menino está chegando, não está a fim de conversar, aí você vai fazer muitas perguntas, ele está com Boa, fome, pelo amor, aí É, ele vai falar, boa. Fernanda, eu tentei fazer aquele negócio que você falou lá, mas ele não quis conversar, né? levei Logo antes de passado. deixar na escola, filho, vem cá, na fila Isso, do estacionamento. Não, sabe? Timing e tom de voz são importantes. Isso. E às vezes poucas perguntas, porque muitas ele nem vai. O que que você Aí quer saber mesmo? interrogatório, né? E aí eles não têm paciência. Então não é Boa. que eles não querem o diálogo, é que nós somos adultos, assim, muito.
E aí a gente acha que eles têm que estar nesse mesmo patamar de possibilidades de conversa, de pensar sobre a vida. Ele só quer sair com os amigos dele. É isso, né? Ai, que Não quer essas delícia! coisas. Olha, pessoal, a gente está chegando no final e a pergunta que eu quero fazer para cada uma de vocês, escutar a resposta é: adolescente não precisa de sermão. Então, adolescente precisa do quê? Eu falei que, né, já dei uma dica antes, que é ele precisa de escuta, tá? Eu brinco assim que, por que quando eles vêm ao psicólogo, eles se abrem, eles falam, eles adoram, eles voltam várias vezes quando eles já criaram um vínculo? Porque a gente está aqui para escutar. O lugar de fala é deles, não é meu. Olha que delícia! Eles pagam para vir aqui serem ouvidos. Olha que forte isso. Que habilidade. Amo a minha terapeuta, amo a minha psicóloga. O que ela faz? É isso. E eu complemento, então, dizendo que eles precisam de escuta e eles precisam de acolhimento e um ambiente validante. E aí, o que eu estou querendo dizer com acolhimento? É você acolher esse adolescente, é você receber, é você estar ali para ele sem tanto julgamento, sabe? Você está escutando, está acolhendo e validando. E validar não é concordar. Não é concordar com tudo que ele está falando, eu te entendo, nossa, entendo isso, realmente, isso é difícil. E aí, você vai levando, conduzindo também as reflexões que a gente quer, e é isso que a gente faz, né? Você acolhe se colocando ali num lugar próximo dele, entrando, acolhendo, estando junto. E é o que a gente faz no consultório. Escuta, acolhe e valida. Eu acho que isso é muito importante. Não é fácil, porque parece que no nosso mundo a gente lida com isso, a gente estuda, a gente aprende, mas para tudo isso, pais também precisam estudar, também precisam entender quem é o adolescente de hoje em dia. Tem que buscar essa informação, né? Tem que ir atrás para poder ter repertório, para poder entender e conseguir escutar, acolher, validar. Acho que isso são 3 ingredientes que já dá para começar bem a substituir o sermão. Eu ia falar compreensão. Logo quando você falou, me veio na cabeça compreensão. Mas eu acho que é basicamente isso que elas falaram mesmo, sabe? Compreender também que os dois lados sofrem no final, né? Então, assim, talvez se chegar num equilíbrio, né, de o adolescente também compreender a preocupação, esse, né, fazer por amor, e o pai compreender o lado do adolescente que está passando por uma fase doida, né, de muitas mudanças, eu acho que tudo isso entra num equilíbrio e dá certo, né? Então eu acho que compreensão é a palavra para mim. Mas foi um prazer estar com vocês, a hora passa, a gente nem percebe, o bate-papo é muito bom e muito gratificante, eu saio sempre aqui rica de novas perspectivas. Deixo o contato de vocês, quem quiser segui-las. Tem a Adolescência página. no Instagram, né? @adolescência simples. E aí lá no Adolescência Simples tem também as nossas páginas individuais, vocês também encontram tudo lá. E eu sou a Fernanda Ali, da Filosofia Positiva Oficial, e eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto a gente, e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Blá, 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 blá.